Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. Estamos aqui de volta, para tanto eu desejo orar com você para iniciar essa reflexão breve, onde estaremos abordando um tema um pouco polêmico, podemos dizer assim, que diz respeito à segunda pergunta: é correto eu, você, nós orarmos no monte? Qual é a sua sugestão? Qual a sua resposta? Qual a sua filosofia de entender, de ver, de pensar a respeito de orar no monte? Mas antes vamos orar? Estamos falando de oração, então nós vamos orar. Deus, nós te louvamos pela bênção de poder estar aqui de volta, de poder compartilhar a tua bênção, que é a tua palavra, com o teu povo. Continue abençoando e esclarecendo as dúvidas, tirando as dúvidas, abençoando e dando direção ao teu povo, à luz das Escrituras. Fica conosco, Espírito Santo, e nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Como eu disse a você, estaremos aqui abordando a luz das Escrituras. Se você ainda não é um amigo do canal, se inscreva. A luz das Escrituras, pastor Sérgio Santos. Ative o sininho de notificações e sempre que estivermos trazendo a você um novo vídeo, o canal YouTube estará enviando para você e certamente você será edificado em nome de Jesus. Eu quero tomar como pressuposto dessa breve reflexão 1 Timóteo, Epístola do Apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz a seguinte expressão: quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, aqui está o princípio da oração. A pergunta é: errado orar no monte, né? Geograficamente falando, esses lugares separados da comunidade, esses lugares isolados, e diga-se de passagem, especificamente em montes, esses lugares altos, né? Errado. À luz dessa palavra aqui, eu posso dizer que não há nada de errado nisso, ok? Porque o texto está nos ensinando a orar em todo tempo, em todo o lugar. E muitas pessoas, elas podem tomar como referência e base bíblica a questão de que Jesus, ele orou nos montes, ok? Só que é muito importante eu e você entendermos o seguinte: qual a razão, qual o porquê de Jesus ter se ausentado para ir orar nos montes? Por que ele orava nos montes? Eu quero dar 3 razões básicas para você entender por que Jesus orava muito nos montes. A primeira razão que eu posso dar para você, geograficamente, né, numa geografia bíblica, podemos chamar assim, é que a região onde Jesus se encontrava não era uma região onde só tinha planície, não era uma região não acidentada, mas Jerusalém, ou a adjacência de Jerusalém, era uma região geograficamente acidentada, tinha muitos montes e, diga-se de passagem, os lugares onde havia menos pessoas, ou seja, não era muito movimentado, visitado, eram lugares tidos como desertos, chamava-se esses lugares montes, né? Exemplo do Monte das Oliveiras, onde Jesus iria muito fazer orações. Então esse é o primeiro argumento pelo qual Jesus ia orar nos montes, ou procurava os montes para orar, para se ausentar, porque havia lugares acidentados
E esses lugares acidentados, geograficamente em Jerusalém, eram lugares de montes desertos, ok? A segunda razão para Jesus se ausentar e buscar um lugar separado para orar é que, como ele era alguém público, seu ministério teve 3 fases. A fase da inauguração, que é o início, né? Quando se começa o ministério. E segundo, a fase da popularidade. Jesus se tornou muito público, ele era uma pessoa pública e onde alguém via ele, ele certamente era cercado e rodeado por essas pessoas. Em terceiro lugar, Jesus teve um ministério de oposição. Mas, em segundo lugar, nós percebemos que o ministério de Jesus era um ministério público. Por ele desejar estar a sós com o Pai, então ele procurava se ausentar da multidão, se ausentar dos lugares públicos para lugares desertos, a exemplo dos montes de Jerusalém. Esse é o segundo motivo pelo qual Jesus procurava ir aos montes orar. Em terceiro lugar, está no seu a terceira fase do seu ministério. Jesus buscava mais ir aos montes e menos às sinagogas orar por 2 motivos. O primeiro, como pressuposto, é oposição. Jesus não era aceito como rabino judeu, e como rabino judeu diferente de todos os judeus, por causa da sua mensagem que confrontava, que não fazia junção com a mensagem da lei judaica ou dos princípios judaicos, como podemos dizer assim, princípios religiosos dos judeus. Então ele não era um rabino muito aceito. Por essa razão ele ia pouco às sinagogas. Segundo, o seu ministério também não era muito aceito. Jesus era alguém rejeitado no que diz respeito ao seu ministério. Daí nós vamos observar o porquê ele não ia às sinagogas justamente para orar. Não significa que Jesus não orava nas sinagogas, ok? Mas a Bíblia raramente vai mencionar ou dizer que Jesus vai à sinagoga para orar. Jesus basicamente ele entra na sinagoga ou no templo para fazer 2 coisas. A primeira é manifestar milagre, porque isso era uma característica do Messias. O profeta Isaías profetizou dizendo que o Messias traria como característica, como uma marca fundamental de que ele era o Messias, poder nas suas franjas, ou seja, na sua orla ele traria poder, milagre, virtude, e todos os que tocassem nela seriam curados. Em segundo lugar, o seu ministério foi marcado por um ministério de ensino. Então Jesus, ele ia mais à sinagoga para curar enfermo, mas também para ensinar a palavra do Senhor. É claro, é óbvio, que todo judeu, todo rabino que invocava, que ensinava, abria a Torá para ensinar, em primeiro lugar ele invocava o nome do Senhor, fazia uma oração. Daí a razão porque Jesus tinha 12 discípulos, porque necessariamente a lei exigia que o rabino invocasse o nome do Senhor, ou que pelo menos alguém que desejasse fazer um culto numa sinagoga ou numa casa, tinha que ter no mínimo 10 homens aliançados na aliança de Abraão. E Jesus não tinha só 10, ele tinha 12 discípulos. Ele era um homem precavido, preparado para essas situações. Por esta razão, nós vamos arrogar o motivo, a causa de Jesus se ausentar da sinagoga e do templo para estar a sós com Deus, orando. E aí, se você buscar critérios, mais razões para orar no monte, nós temos aí o Salmo 24, né? Que diz: Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem entrará no teu santuário, né? E é claro que monte aqui fala de santuário, né? Só que quando Davi ele se expressa: Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem adorará no teu santuário? Na verdade,
a expressão que Davi está arrogando aqui, ele está falando monte no contexto de presença, não no contexto físico, geográfico de uma situação, de um lugar. Ele não está falando de um lugar, ele está falando da presença. Quem poderá entrar na tua presença? Quem poderá viver em tua presença? Tanto é que os textos seguintes, Deus vai dar a resposta ao salmista Davi, dizendo: aquele que tem mãos limpas. E Deus vai dizer: aquele que tem mãos limpas é que poderá entrar ou viver na minha presença, porque Davi era um homem de mãos sangrentas, ou seja, ele era um homem sanguinário, né, um homem de guerra. Então Deus vai dizer: olha, Davi, tem que ter mãos limpas, tem que ter uma vida limpa, não pode ser sanguinário para viver na minha presença. É claro que Deus estava falando do coração, não é? Porque mais adiante, os versículos adiante, Deus vai dizer: aquele que tem um coração puro, né? Aquele que tem um coração puro, né? Então, Deus está falando que esse viver na sua presença está muito ligado ao íntimo do ser humano. Terceiro lugar, Deus vai dizer: aquele que não tem vaidade, né? E que não despreza o seu irmão. Então, Deus está falando que quem anda na presença dele é aquele que não vive se apegando às coisas e fazendo e buscando se justificar pelas coisas que tem ou que possui. Em quarto lugar, Deus vai dizer: aquele que aprende a amar, aquele que ama o seu próximo. Então Deus vai colocar alguns princípios aí que vai falar quais são os critérios para se viver na sua presença, e não em um monte para viver orando ou coisa desse tipo. Então é preciso que você tenha uma compreensão, mas esses pontos que eu frisei aqui a você agora são os pontos que muitas pessoas pegam para conferir o desejo de ir ao monte orar. Um outro exemplo que as pessoas pegam na Bíblia para ir ao monte orar é Moisés, né? Porque Moisés orou no monte, porque Jesus orou no monte, porque Davi, ele vivia muito nos montes. Quem conhecia montes era Davi. Enfim, existia muitos personagens na Bíblia que oravam nos montes. Por sua vez, muitos cristãos nos dias de hoje buscam também, né, fazem grupos, fazem equipes para ir ao monte orar. Mas escute, a questão em pauta aqui é o fato de muitas pessoas terem isso, né? Ter esses argumentos bíblicos, porque eu estou trazendo para você, à luz da Bíblia, argumentos sobre orar no monte. Porque as pessoas, já expliquei se é errado ou não à luz da Bíblia. Já falei para você que não há nada de errado, né? E dei exemplos de Jesus que orava no monte, de homens que oravam no monte. Mas qual a razão, né? Por que as pessoas pegam trechos da Bíblia para ir orar no monte? A razão de tudo isso é ler as Escrituras ou ter um aspecto, ou fazer uma leitura bíblica, ou ter um olhar bíblico no aspecto doutrinário da palavra. Ou seja, as pessoas leem tanto o Antigo como o Novo Testamento como um aspecto doutrinário para a sua fé. Elas pegam os acontecimentos do Antigo e os acontecimentos do Novo e traz isso, alinham isso para serem como forma de instrução para viverem suas vidas cristãs nos dias de hoje, como igreja, certo? Como igreja. E aí é muito importante eu e você entender o seguinte: entender que a mesma Bíblia
que vai dar a mim, que vai dar a você amparo, né? No sentido de que teve homens que foram para os montes orar e de que Jesus também orou no monte. A mesma Bíblia que vai dizer isso, ela também vai dizer que em algumas situações, como por exemplo no Antigo Testamento, a lei, ela dizia que eu não podia ficar junto com um irmão leproso. Se tivesse um leproso, eu tinha que expulsá-lo da cidade. Então a mesma Bíblia vai me ensinar que eu devo expulsar o meu irmão de longe de mim, que eu não devo ter comunhão, não é, com um irmão que tem uma visão diferente da lei, da Torá. Por exemplo, eu não devo ter comunhão com os judeus, no caso com os samaritanos, no caso dos judeus. Então, eu não devo pegar uma fruta que cai do chão, porque a lei dizia que todo fruto que caísse da árvore, né, ninguém poderia pegar, porque Deus estava fazendo esse fruto cair para a sustentação do órfão e da viúva, né? Eu não posso semear, ou eu posso semear sementes diferentes no mesmo lugar. Então, se é para pegar exemplos do Antigo e do Novo para fazer instrução para a minha vida como um aspecto doutrinário, então eu vou ter que pegar tudo isso e colocar em prática. Eu vou ter que sacrificar animal, né, em favor dos meus pecados. Eu vou ter que não trabalhar no sábado, ok? Eu vou ter que comprometer tudo isso, não é? Eu vou ter que cumprir todos esses aspectos religiosos, cerimoniais, para que eu possa estar debaixo de uma doutrina alinhada às Escrituras. Então esse é um erro de muitos cristãos. É pegar os aspectos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e pegar tudo isso e alinhar e trazer para a minha vida como um manual de instrução e prática de fé. Quando na verdade nem tudo que o Antigo Testamento ensina a fazer ou ordena fazer como lei, eu preciso fazer hoje. Tá certo? Nem tudo que o Antigo Testamento e nem tudo que eu vejo no Novo Testamento em relação à vida judaica dos discípulos, nem tudo eu posso trazer como uma linha de seguimento para a minha vida cristã, como igreja hoje. Por quê? Porque existe uma distinção muito grande entre Israel e a igreja do Senhor Jesus. Eu preciso entender que as 8.000 promessas que existem para Israel, nem todas é para a igreja. E as promessas que Deus fez para a igreja, também nem todas elas foi para Israel. Então existe uma distinção muito grande quando se fala de Israel e a igreja. Entenda isso. Então, por isso que eu e você, nós precisamos ter uma compreensão bíblica para atrelar algum ato de homens de Deus do passado, no Antigo Testamento, e trazer como aspecto doutrinário para a minha vida hoje, ou como um ato de costume, ou como um hábito que eu posso ter, né, fazendo no que diz respeito aí ao monte para orar. Então, qual é a pergunta que tem que se fazer nesse sentido? Os apóstolos, porque como igreja, eu estou fundamentado hoje na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. A igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, que por sua vez recebeu do Senhor Jesus. Certo? Então a pergunta é: os apóstolos ensinaram orar no monte? É ensinamento bíblico isso? Segundo,
Jesus ensinou isso? Existe algum respaldo nos ensinamentos de Jesus dizendo, olha, vocês quando orarem, vão para os montes orar, porque lá tem um poder maior, porque lá vocês vão ter visões, porque lá vocês vão ver milagres, porque essa é a tese de muitos cristãos que se reúnem para irem para os montes orar, porque uns justificam que lá tem poder, que a unção é maior, que o milagre é maior, e tudo isso porque eles arrogam que o sacrifício é maior. Então, pelo sacrifício ser maior, né? E diga-se de passagem, a maioria dessas pessoas que sobem aos montes, elas procuram ir aos montes de madrugada, justamente para justificar um sacrifício que estão fazendo, e por esse motivo eles vão aos montes de madrugada, porque dizem que quanto maior o sacrifício, maior a bênção. Mas eu lhe pergunto, e o que será daquelas pessoas que não podem ir para os montes por uma questão de costume ou de hábito que não tem, e ora em casa ou então no templo? E o que dizer aquelas pessoas de melhor idade que também não podem ir aos montes? Às vezes nem a igreja vai por conta da sua saúde. Deus vai deixar de abençoá-los nas suas orações? Eles vão deixar de receber uma revelação ou uma visão de Deus porque não foi para o monte? Cuidado com isso. Isso é religiosidade. Você pode cair numa religiosidade. Segundo, você pode viver um legalismo religioso. O que é um legalismo religioso? É você passar a julgar os outros que não têm o hábito de ir para os montes, que não gosta às vezes de ir para os montes, você alegar que eles não têm espiritualidade. Você alegar que aqueles que não vão para o monte, que não concorda em ir para os montes orar, que eles não são renovados, que eles não são pentecostais, que eles são cru. Você tem que ter cuidado com isso. Porque quando você parte para esse pensamento, para essa ideia, você termina pecando e sendo um religioso legalista. Ok? E termina não agradando a Deus. Ok? Segundo aspecto dos pensamentos de muitas pessoas que têm o hábito de ir para os montes orar, é achar que lá vai receber uma unção que não recebe no templo. É achar que lá vai ter uma visão que não tem no templo, orando na sua casa. Em terceiro aspecto, é achar que lá tem mais liberdade de dar vazão ao Espírito do que no templo. Já vi pessoas dizendo que lá tem mais liberdade do Espírito para dar lugar do que no templo. Que espírito é esse que manifesta em você no deserto, lá no monte, e não na casa de oração? Justamente no lugar onde Jesus disse que sua casa seria chamada casa de oração. Que distinção é essa? Que diferença é essa? Que espírito é esse que faz diferença de lugar para não se manifestar? Quando o Espírito de Deus, ele é soberano e ele não depende de lugar, de momento para se manifestar. Deus só depende de um coração contrito e quebrantado para vir ao seu encontro. Nada mais do que isso. Deus não depende de que você esteja no monte ou sozinho ou no meio da multidão para que ele manifeste o poder dele na sua vida. Deus não está preso a nada disso. Eu posso até depender de estar sozinho para sentir a presença de Deus, mas Deus não depende de que você esteja só para vir ao seu encontro. Deus não depende de um monte, de um lugar separado, né, no meio do mato, para dar a você uma unção especial. Não. É óbvio e é claro que todos nós nos sentimos mais à vontade quando estamos num lugar separado.
não é? Como Jesus fez. Mas isso não é respaldo para você se isolar e buscar ter essa filosofia de que a unção e o poder e o milagre só vai acontecer se você estiver em um monte para orar. Isso não é um fato bíblico para que você atrele a vida de oração ou justifique a benção de Deus por conta disso. Então, a única doutrina imposta à igreja foi a dos apóstolos. E eu e você precisamos ter cuidado com isso, ok? Toda vez que você for falar algo, for fazer algo, ou ensinar algo a alguém, você deve se perguntar, os apóstolos ensinaram isso? A igreja, o Senhor Jesus ensinou isso? Isso tem um princípio doutrinário. Então, a partir da doutrina dos apóstolos, eu posso examinar o Antigo Testamento e o Novo Testamento e tirar deles doutrinas para minha profissão de fé, e eu posso aplicá-las ou não para a minha vida, a partir de um olhar introspectivo, de um olhar analítico, de um olhar examinador da doutrina dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus. Ok? Foi assim que foi canonizada as Escrituras. Foi com esse olhar nos ensinamentos de Jesus, foi com esse olhar nas doutrinas dos apóstolos, que as Escrituras, o Novo Testamento, foi canonizado. Por que é que eu agora vou fugir desse olhar da doutrina dos apóstolos para elevar a minha fé a um nível espiritual que não tem um princípio bíblico? Mas como eu lhe disse, não existe nada demais de orar no monte, só que não dentro desse conceito errado que muitos têm. Veja, em Atos dos Apóstolos, como eu disse a você a princípio, que é o nosso pressuposto da nossa palestra aqui, né? Que inclusive, quem acompanhou dias anterior, fizemos uma live com o missionário Eli Mariano e foi uma benção, e o assunto foi a respeito disso aí. Então hoje eu decidi trazer isso, colocar no nosso canal, para que as pessoas depois possam ouvir e tirar suas conclusões à luz das Escrituras. E à luz das Escrituras, Timóteo capítulo 2, versículo 8, vai dizer que o homem deve estar sempre disposto a orar em todo tempo e em todo lugar. Em Atos 16, versículo 13, o apóstolo Pedro, ele vai orar juntamente com um grupo à beira do rio. Em Atos 10, versículo 9, Pedro, ele vai orar na varanda, que podemos chamar de terraço, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai orientar, orar todo dia, dia e noite, orar sem cessar, todo dia, dia e noite. Agora, a pergunta é, por quê? Por que no monte? Por que eu tenho que orar só no monte? E por que eu tenho que orar no monte e fazer um sacrifício para ir de madrugada? Você não podia ir durante o dia? Por que ir de madrugada? Porque nesse sentido, isso leva as pessoas a viverem um conceito de que quanto maior sacrifício ela fizer, maior vai ser a bênção de Deus. E esse conceito não é um conceito bíblico. Que isso, pastor? Não. Onde é que você vê isso na Bíblia? Onde é que essa frase está escrito? Quanto maior o sacrifício, maior vai ser a bênção. Tem contexto bíblico para isso? Onde é que está escrito essa frase? Para você tirar isso como um princípio e um princípio doutrinário para a sua fé. A única coisa que a Bíblia fala em relação à minha fé, querido, é que a minha fé,
ela deve ser praticada, colocada em prática. Só que a diferença, há uma distinção muito grande que muitas pessoas precisam entender do Antigo Testamento e do Novo, da lei e da graça. E há uma distinção particular nesse sentido, porque, escute, veja, Jesus certa vez vai dizer, ouviste dizer, não adulterarás. Mas Jesus vai dizer, eu porém vos digo, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, ele já adulterou com ela. Veja o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer que não deve adulterar. A lei diz não adulterarás. É um dos 10 mandamentos. No contexto de uma visão humana, o que é adulterar? É se deitar com a mulher do próximo, não é verdade? É ter uma relação corporal, uma relação íntima de corpo, não é? Com outro corpo, que não é seu. Isso é adultério. Mas Jesus vai dizer, olha, se o homem apenas pensar, apenas olhar para uma mulher e desejar no seu coração, ele já pecou e já deitou com aquela mulher. Veja que pecado aqui, erro aqui, o pecado não está ligado ao contato físico, mas a um desejo do coração, a um pensamento. Você está entendendo? Então, eu posso tanto orar no monte, como em casa, como no meu quarto, ou em qualquer outra parte, e Deus pode manifestar o seu poder, a sua unção, o seu milagre. Eu posso fazer o sacrifício de sair daqui e ir orar em qualquer outra parte, como eu posso apenas abrir a porta do meu quarto, fechar ela, como Jesus disse em Mateus 6:6, e orar a Deus, e o Pai que está em secreto ouvirá, o Pai que vê em secreto me honrará. Então observe que oração aqui e ter resposta de Deus está mais ligado ao que Deus vê do que ao que Deus ouve. E está mais ligado ao que Deus vê, vou repetir, ao que Deus vê do que ao que Deus ouve e do que o que eu faço. Porque é muito simples abrir a porta de um quarto, fechar ela e fazer uma oração, sim ou não? Tem algum sacrifício aí? Qual é o sacrifício maior? Abrir a porta do quarto, entrar no quarto, orar a Deus, ou você sair da sua casa de madrugada, arriscando sua vida, pode encontrar ladrão na estrada, você pode encontrar um estrupador no caminho, lá você pode encontrar perigos, da natureza, como uma serpente, você pode ser picado por um inseto venenoso, pode ter malfeitores no caminho. Qual é o sacrifício maior que você faz? Obviamente que ir de madrugada a um monte deserto para orar. Mas por que Jesus vai dizer então que minha oração ela pode ser ouvida apenas em abrir a porta do meu quarto, fechar ela e orar a Deus, e o Pai que vê em secreto me honrará? E aí? Percebe que essa tese de quanto maior o sacrifício, maior a bênção, não tem fundamento bíblico? É uma tese infundada? Eu não estou dizendo que você não deve sacrificar a fé. Sacrificar a fé é colocar ela em prática, só que com graça e com sabedoria, e com um olhar
examinador nas Escrituras. Não é apenas com o olhar de um pensamento seu, de uma ideia sua. Não é colocar o olhar em algumas coisas que alguém faz ou você vê alguém fazer. Não é o Maria vai com as outras. Não, senhor. É colocar a fé em prática à luz do que a Bíblia ensina. À luz da doutrina da igreja, dos apóstolos. À luz dos ensinamentos de Jesus. E não à luz de uma filosofia, de uma crendice religiosa, de um legalismo religioso, de um hábito religioso que muitos professam. Quantos já chegaram a dizer, vai perder a bênção porque não vai para o monte com a gente? Quem foi que disse a você que eu deixo de ser abençoado porque não fui orar no monte com você? Quando Jesus diz que eu posso orar na minha casa, no meu quarto, e o Pai pode me ver em secreto e me honrar. E agora? Ficou em maus lençóis, não foi? Cuidado, queridos. A Bíblia dá respaldo para tudo. Você tem que ter um olhar examinador nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinos do Senhor Jesus. Aqui eu deixo minha palavra. Então, oração tem mais a ver com o nosso interior. Oração não tem a ver com o lugar e nem tampouco com o que eu faço no contexto de que as pessoas possam ver eu fazer alguma coisa. Porque antes de mesmo de eu fazer alguma coisa, Deus já vê em meu coração o que está plantado. Então, oração tem a ver com o que Deus vê. Oração não está ligado a um lugar. Embora eu e você não podemos desprezar a casa de oração. Eu e você não podemos deixar de estar na casa do Pai, que é chamada por Jesus de casa de oração. Ok? Eu conheço pessoas que deixaram de ir para a casa de oração, para a casa do Pai, para ir para esses lugares, menos para a casa de oração. E aí muitos vão se prender ao fato de que nesses lugares podem fazer o que no templo às vezes não sentem liberdade para fazer. E aí é onde eu lhe pergunto, existe um espírito diferente que manifesta lá no monte e no templo, não? O Espírito Santo é diferente, ele se manifesta lá e aqui não? Por quê? Qual a razão disso? Se o templo é considerado por ele como casa de oração, você só manifesta os dons lá no monte e no templo não? Quando a Bíblia vai dizer que a manifestação dos dons é para edificar o corpo de Cristo, Deus te abençoe. Que você possa ter o hábito de orar em todo lugar e em todo tempo. E não arrogar um lugar preferencial para orar, mas orar em todo o tempo. E por falar em oração, que o tema é oração, ore comigo. Pai, eu quero te louvar pela vida desta pessoa e pedir a tua bênção. Que o Senhor continue abençoando poderosamente e que haja entendimento à luz da tua palavra, para que ela possa entender que nós devemos orar em todo tempo, em todo lugar, mas não devemos idolatrar lugar e nem entender que a minha bênção depende do tamanho do esforço que eu venha fazer, depende da manifestação do que eu faço diante das pessoas, mas a manifestação da minha fé diante do Senhor, que vê o meu ser, que conhece o meu coração. Abençoe essa pessoa, sua família, seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Um grande abraço, Deus te abençoe. Se essa palavra edificou você,
ampliou seu raciocínio e tirou suas vidas. Então, envie essa mensagem para outras pessoas e seja um veículo de bênção para todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. Grande abraço, Deus te abençoe.